Construtora Adolfo Lindenberg. Para a perfeição de uma construção, 2 elementos são necessários: bons materiais e uma mão de obra de primeira qualidade. Nas obras que a construtora Adolfo Lindenberg executou, nós sempre demos prioridade à mão de obra. Porque a mão de obra é o ponto mais importante. E para se obter uma boa mão de obra, é preciso que haja um ambiente de trabalho saudável, amigo, familiar, organizado e com muita segurança. Segurança e saúde nos canteiros de obras. Construtora Adolfo Lindenberg. Sejam muito bem-vindos ao treinamento de integração da Construtora Adolfo Lindenberg. Aqui na Construtora Adolfo Lindenberg entendemos que investir em saúde e segurança é muito mais do que cumprir uma legislação. É a valorização da vida. É saber que todos estarão bem enquanto desempenham as suas funções nas nossas obras. E para que isso aconteça, é importante que cada um de vocês conheçam os riscos, os cuidados e os equipamentos de proteção em cada fase da obra. Então prestem bastante atenção no que nós vamos falar a partir de agora. Hoje vamos aprender como usar corretamente os API e os EPC. Também vamos conhecer as causas mais comuns de acidente em obra e o que fazer para evitá-las. Vamos começar falando sobre o EPI. O que é EPI? São equipamentos de proteção de uso individual, que são utilizados pelo trabalhador. Cada um tem que usar o seu, entendeu? Para mim entrar na obra, o que eu tenho que usar? Para entrar na obra, precisamos usar no mínimo os EPIs básicos, que são a bota de segurança e o capacete. Após isso, com o crachá de identificação para a liberação da catraca e bom trabalho. É isso mesmo. E tem mais. Conforme a necessidade de cada tipo de serviço, o trabalhador deve se proteger utilizando alguns EPIs complementares. Fique atento. Nunca realize uma atividade sem estar utilizando os EPIs adequados. Antes de começar o trabalho, mesmo aqui no vestiário, verifique se está com todos os seus EPI básico e o complementar. Mas eu estou sem meu protetor auricular. E agora, o que eu faço? Solicita o seu encarregado, no almoxarifado. Uma das principais causas de acidentes graves e fatais deve-se a eventos envolvendo quedas em altura. Qualquer trabalho executado com diferença de nível superior a 2 metros da superfície de referência e que ofereça risco de queda é considerado como trabalho em altura. Neste caso, é obrigatório o uso do cinto de segurança, principalmente para todos que acessam a laje. Verifique que tipo de luvas é necessário para a sua atividade. E se houver dúvida, peça orientação ao técnico de segurança. Toda atividade, trabalho a céu aberto com exposição ao sol, é necessário utilizar o protetor solar a cada 30 minutos antes da atividade e depois da volta do almoço. Existe também o equipamento de proteção coletiva, os EPC. Se seu ambiente de trabalho estiver faltando algum equipamento de proteção coletiva, não se arrisque. Pare o trabalho e comunique ao supervisor ou aos profissionais de segurança do trabalho de sua obra, para que eles providenciem o EPC que for necessário. Nunca improvise. Improvisar só potencializa o risco de acidentes. Além do EPI e do IPC, existe a placa de orientação de risco de acidente. Escavações. A primeira é a fase das escavações, onde é retirado um grande volume de terra. Engenheiros e técnicos deverão realizar um estudo do terreno antes de iniciar o trabalho de escavações para identificar possíveis redes elétricas e de gás subterrâneas, redes de abastecimento de água, galerias e fazer o relatório de controle de edificações vizinhas. E é proibido dar carona na pá da escavadeira. Vamos, Paulo. Cai fora, isso aqui é moleza, vai fora, por favor. A construtora Adolfo Lindenberg está sempre atenta às questões de segurança do trabalho e o respeito social no entorno de nossas obras. Estrutura. Encerrada a etapa de fundação, temos início a estrutura. Colunas, vigas e lajes fazem parte da estrutura da obra.
Dá-se início, então, aos trabalhos de armação, montagem e desmontagem de formas, montagem de escoramento e concretagem. Se não tiver o cabo de segurança, o que eu faço? A primeira ação a ser tomada é avisar imediatamente ao mestre ou encarregado para que seja providenciado a linha de vida. Não se arrisque! Agora o recado é para o pessoal do serviço de forma. Só trabalha na laje e em altura usando cinto de segurança. Mas não esqueça de prender o talabaco na linha de vida. Antes de se iniciar este trabalho, é importante verificar se a bancada está presa no piso, se o piso da bancada está nivelado, a coifa de proteção da serra. Verifique também se tem a caixa da serragem, a chave liga e desliga com cadeado, extintor de incêndio e não pode esquecer de conferir se os dentes da serra estão em perfeito estado. Acabamento. Essa é a fase de maior número de trabalhador na obra e de serviço simultâneo. E aí aumenta o risco de acidente. Enquanto é feito o revestimento externo, o pessoal está fazendo instalação elétrica, pintura, impermeabilização e muitos outros serviços necessários para acabar o prédio. A regra é clara, é proibido subir pessoal e material no mesmo tempo. Não adianta existir. Operador aqui só pode subir um ou outro por vez. Fique atento a essas dicas de segurança. O trabalhador, se estiver ventando muito forte ou se estiver chovendo muito forte, tem que parar a atividade do balancinho, entrar para o lado dentro do prédio e aguardar parar a chuva ou o vento. Outra coisa, evitar de colocar ferramentas ou qualquer um tipo de material na lateral externa do balancinho, porque corre o risco de cair em cima de alguém lá embaixo. Somente entre em um espaço confinado se você for um profissional habilitado para o serviço. E principalmente após a liberação do serviço pelo técnico de segurança de sua obra e depois do supervisor de entrada fornecer a autorização da permissão de entrada e trabalho. Os EPIs para o eletricista são cinto de segurança, capacete, óculos de segurança, luvas isolantes para eletricista, porta-ferramentas, botinas de couro consolado injetado sem componentes metálicos. A rede elétrica deve estar desligada para as manutenções. A brigada de incêndio é composta por trabalhadores da própria obra, que são orientados e treinados para agirem em caso de princípio de incêndio. No caso de incêndio, siga a orientação da equipe da brigada de incêndio e dirija-se ao ponto de encontro. Nunca use o elevador para sair de um prédio onde há um incêndio. O abandono de um edifício em chamas deve ser feito pelas escadas. Existem 3 tipos de acidentes: os leves, os graves e os fatais. Os acidentes graves, como ferimentos profundos ou expostos, procure imediatamente a equipe de primeiros socorros. Eles estão preparados para atender ao procedimento de emergência e para dar o primeiro atendimento possível antes da chegada da ambulância. Sempre que ocorrer qualquer tipo de acidente, o mestre e o encarregado devem ser comunicados imediatamente para que medidas sejam tomadas, evitando que outros acidentes aconteçam. Para nós, é muito importante que vocês saibam que a construtora Adolfo Lindenberg estabeleceu uma política de segurança no trabalho para promover a educação e a conscientização de toda a equipe quanto à prática da prevenção de acidentes, criando o hábito do trabalho seguro. O nosso objetivo principal é a preservação da saúde e a integridade física dos colaboradores. Como nós vamos fazer isso? Através de um forte monitoramento, de uma avaliação constante e de um controle rígido dos riscos de acidentes. O profissional de enfermagem do trabalho faz o acompanhamento dos operários da obra. Dengue. Em um lugar como esse aqui que propaga o mosquito da dengue. Não deixe acumular água em garrafas, caixas d'água, poço do elevador e poças. É aí que o mosquito da dengue se esconde. Preserve as áreas de vivência, não jogue lixo no chão, não quebre os chuveiros e não quebrem os armários. Cuidem
para que ninguém destrua o que também é seu. Para que nossas obras sejam seguras e tenham um ambiente saudável, respeite as normas de segurança. Use sempre os EPIs, trabalhe seguro e organizado e volte para sua casa em segurança. A construtora Adolfo Lindenberg sempre se preocupou muito com a organização da obra, com a limpeza, com a saúde dos empregados e principalmente com a segurança do trabalho. Esses elementos são importantíssimos, mas não basta só a intenção da construtora. É preciso que haja um empenho geral de todos os que trabalham na obra. Conto com o esforço dos senhores para isso. Construtora Adolfo Lindenberg.